Ora, vamos lá ver. Vamos ver algumas partes de alguns livros que tenho ultimamente publicado e vamos fazer isto ao acaso, isto é, abrir o livro numa página e tentar ler aquilo que se encontra nessa página. Vou começar pelo livro Romance Contemporâneo. Abro nesta página 79, cujo capítulo se chama Catacrese da História. E enquanto o inseto sobe demoradamente pela transparência do vidro, enquanto o olhar se perde no ponto obscuro repugnando a luz do branco, enquanto este desejo de o corpo se sentar puro num frente a frente com a tela do monitor esquecido a um canto. É o que está a acontecer. Nada, porém, passado é presença. Nada do que ousará ser futuro é presente. A oferta é outra, vinda sabe-se lá de onde, numa intrusão extraordinariamente desarticulada e exclamativa. A vida irrompe no silêncio da tarde como se ignorasse que é vida. A vida indefine-se tão indeterminada que tudo recomeça e retoma do nada o nada do termo infindo. Viver. Agora a forma verbal reverbera quase siderada pelo esplendor sábio da luz. Mas a luz é tamizada. Não cai clarão sobre o vidro ou sobre a sala. Antes prevaga como se tivesse conhecimento da consciência, onde se fere e fende, farta de tanto súbito amor. Estranha afetividade que transcende a hora. Uma família de signos significa uma impressão de leve a sensação do momento mor do desejo até se transformar em prazer possível. A casa vazia, o silêncio sibilando silêncio, um vento de um fora existencial aguçando o som do que se ouve. Houve tempos em que o vento se confundia com a loucura. Mas a paz traduz o que se passa nesta vida. Um olhar não se perde mais contra ou sobre a realidade do real. Realidade e real entrecruzam-se em ignomínias da palavra. A história é inútil quando se vive. E gente, ruídos da atividade humana e social. Não há solidão neste sentimento que se espalha estrangeiro sobre o pensamento contemporâneo. Viver age de tal maneira que a forma em que eclode a percepção informa-nos de um turbilhonado movimento informe, concutindo o tempo em arremessos de uma necessidade visceral. A sintaxe perplexa e complexa extraverte sentidos defesos. Sentir não é um negócio rentável desde que se instalou o capitalismo na mentalidade dos povos. Sentir arqueja de um desejo que não é apenas o de escrever, agir, mas de outra maneira, no apogeu da forma. É como será talvez a convulsão contemporânea da mudança, nunca definitiva, nunca finda. Tanto para fazer, diz a canção. Mas apesar da atividade humana que se faz ouvir, não é este o verdadeiro fazer. Não é esta movimentação de corpos e de mercadorias que trará o novo na novidade dos seus sentidos. Isto é só sobreviver. Trazer e levar de um aqui para um ali não basta. Sempre foi assim e assim perdura a injustiça, o grande e o pequeno, o senhor e o escravo, mesmo se disfarçados em democracias mais ou menos representativas.
tempo das grandes decisões nunca chegará com o tempo ou época. Necessário será, talvez, trazer e do levar cotidianos a ação de uma figura pouco estudada ou completamente desconhecida. Catequese é o seu nome. Sempre foi. Mas vivida num contexto social, adorente de apagamento e de substituição, operação capaz de transmutar o velho de um hábito no recente amplexo de uma sensação jovem. E tudo, imperceptivelmente, sem o atributo de coisa histórica, como se nada fosse porque é, mudará. Mudo de memória, trabalho incansável de uma melodia épica onde falhará, felizmente, a ideia ou o risco ideológico de povo ou povos. Onde estará o inseto? Desapareceu. Subido ao cimo do vidro da janela, apagou-se obscuro no escuro do metal que serve de moldura. Não pensem, contudo, que a linguagem advém simbólica ou que a realidade recolhe da língua uma pretensão marcadamente filosófica. Foi assim. É a verdade. Aliás, é a única verdade. Mais nenhuma poderá edificar uma vivência, uma convivência planetária, está-se a ver, se não for tarde demais. A tarde ejacula-se pela luz que infesta o bairro suburbano onde alguém escreve o que não pensa nem sente. Dizê-lo é já uma monstruosidade e dizê-lo assim é quase uma blasfémia. O sol passeia no passeio da frente, junho corrompe-se veraz de animismos piedosos. A prisão é real. Dizer é ter vivido o que nunca foi da ordem do viver. Viver é impossibilitar a língua da sua prática. Sabemos. Não há mais lugar para ingenuidades, mas há lugares, e sobretudo, há este tempo, esta espessa transparência, onde nenhum ser poderá ganhar a forma de um inseto subindo demoradamente contra um contralúcido ou translúcido de transparência. O conteúdo de uma humanidade esbarra contra esse nada. As palavras, porém, deixaram há muito de ser de ordem ou de desordem. Ninguém vive a sorte das gentes. Ninguém ousará sequer pensar no futuro para o bem do que se traga em disposição de amor. Amor, estranho limite da existência. Uma canção mais ancestral do que o silêncio da tarde embala a consciência. Não é nem pode ser cantada. Só poderá, voz do presente, ser inventada na concomitância da sua absorção. Mas o discurso faz curso. A temporalidade deixa de ser uma fixação ideológica. Que ninguém tenha medo da maré quase celular e metodológica que modula a intermissão de uma ignorância fazendo-se catacrese da história. Inexistência expressiva da hora, a hora não detém um órgão ou voz. A realidade não é completamente real. Ser é uma categoria metafórica que seja vivida na possibilidade da sua imanência, que seja tida como uma impossibilidade de comparação. 24/6/1997. Vou agora ler um poema ou um texto do livro New England, também à sorte. Vamos lá ver qual é que calha. Ora, vamos ler o texto 70 da página 80, escrito em 31/3/1998. A confusão, olhar e ver. E ver as árvores sem folhas debaixo de uma luminosidade
em tudo semelhante à de agosto. O corpo na parte que a consciência procura alegrar-se com o calor, mas algo muito próximo da dor se distende pelo cataclismo carnal. Nada é o que é, parece ser a injunção da realidade. E entre as madeiras da casa, o apartamento alugado em outubro, o vento, como outrora na casa onde se nasceu, no Mirante, se era assim que se dizia. Um adolescente irrompe da memória como um cadáver redivivo. É vê-lo ir andando no cimo da casa, a luz violando o paradigma de um tempo. Solidão, diz a palavra. Uma indesmentível emoção soletrando desrazões. Viver é ter vivido. Envelhecer será só isto? O quarto de dormir e a claraboia. Nada disto é passado. Tudo passa como uma demência apocalíptica. Ser essa solidão, ter sido, ter durado negando o grito de uma revolta ontológica. Não viver para não sofrer era o que se ignorava então, como não se ignora mais agora. Um silêncio. E depois? Nenhum fantasma alcança o zelo de um mistério que ficou da luz, da tarde epitomizando as tardes de agosto, que ficou do que ficou. Nada. E ainda bem. Passou. Quem está aqui é quem aqui escreve. A luz tinge de suavidade a presença do presente. Que melhor presente para quem se esquece. Muito bem, vou agora tentar ler com calma um capítulo do romance Que Estupidez. Vou abrir também ao acaso e aparece justamente na página 94, capítulo 39. Ui, isto aqui é um capítulo, bom, não é difícil, nem é muito grande. Capítulo 39. O romance como o caixote do lixo da história. Eis a proposta. Ou, pelo menos, de uma certa história. Por exemplo, da história do romance. Em vez de um espelho ao longo da estrada, um caixote de lixo que traga o mundo na sua truculência cultural até aos seus perímetros, até à sua boca. Um caixote do lixo que receba ou aceite tudo o que é desprezado, censurado, discriminado, posto de lado, isto é, que não faça parte da história. Como é o caso desta passagem, advinda agora extrato, de uma crítica que escrevia um livro de um autor luso-americano, produto e resultado de uma mutilação ou ablação levada a cabo pelo redator da revista a que a crítica se destina, pelo simples facto de não obedecer às convenções estabelecidas para o género. Lançarmos o nosso nome no artigo sobre um livro de outrem ainda é, nos finais do século XX, visto ou percepcionado como um sinal de pouca elegância e, por conseguinte, como um gesto a evitar. Denota, aparentemente, uma imodéstia de que deveremos abster-nos não só de senti-la, como também de mostrá-la. Mas vejo-me que se perderia e que vai ser salvo aqui, neste livro indesculpável. O conceito de heteronímia vertical contraponto ao da heteronímia pessoana de tipo horizontal e que poderia, ou deveria, ser considerado um dado importante na tal crítica aludida. Estes dois conceitos são importantes para se compreender como a heterogeneidade do sujeito foi e é,
ou está a ser vivida neste século. Na heteronímia horizontal, recorre-se a diversas personagens, mundos paralelos, reflexos da grande explosão que a identidade sofre a quando da Primeira Guerra Mundial, que vão viver e coabitar em forma de espaços no mesmo tempo ou mesmo fora do tempo, isto é, sem uma apreensível temporalidade. Não é por acaso que se fala de forma espacial quando se tenta compreender a sensibilidade poética do começo do século XX. Na heteronímia vertical, cujo melhor exemplo em língua portuguesa se observa na obra de Silva Carvalho, isto é, e desculpem a modéstia, na minha obra dita poética e já não poética, mas essa é toda uma outra problemática, não há recurso a seres ou pessoas ou heterónimos virtuais ou putativos, mas antes introduzida que é a temporalidade, dita por muitos críticos e teóricos de hoje pós-modernista, a diferentes expressões de circunstâncias e ocasiões e momentos de algo, para não se lhe chamar eu ou ego e para que etimologicamente possa ressoar muito próximo o grego algos, que muda existencialmente com o decorrer do tempo, curto, o tempo de um livro, ou longo, o tempo de uma vida-obra. Quando se fala em mudança, não se pensa numa progressão, antes se sugere idas e vindas, flutuações do sentido que podem indiciar no autor diferentes manifestações de diferentes eus, em que, em vez de se mencionar um caieiro, um campos, um reis, como no caso Pessoa, espaços poéticos por excelência unitários, com as suas leis e as suas convenções, isto é, exteriorizando uma visão do mundo, mesmo se neles a contradição ou a incoerência aflora, se poderá antes falar de épocas ou períodos pela ressurgência deste ou daquele traço ou facto estético, sem que verdadeiramente se possa detectar uma ideologia. Neste conceito de heteronímia, compreensivelmente, a temporalidade é um dado essencial. Destes insights, caros leitores, desculpem que eu vos diga assim tão taxativamente, não se tem todos os dias. Por isso deixo esta irremediável passagem no bojo do livro. Alguém, algum dia, esta estrutura frásica já é uma cantilena, um ramarrão aos meus ouvidos cansados, mas como Ramila, saberá retomá-la e compreendê-la. É, pelo menos, a esperança. 8/4/1999. Ora, vamos também agora a este último livro publicado, Experiência Americana ao Vivo, na realidade são 2 livros, Experiência Americana ao Vivo. Vou abrir numa página, seja ela qual for, e tentar ler. Ora, abrir na página 86 e 87, trata-se na realidade do livro ao vivo e vou ler as instâncias que aqui se encontram, que começa na instância 22 e vai até à instância 27. Vira para a esquerda um quiproquo ambulante com uma estudante. Acontece-lhe. A indecisão talvez seja um traço da personalidade iante com que enfrenta o mundo, a luz como clarão quando as vidraças dão o pátio interior. Ante tanta verdura de árvores, sente no coração um antiquíssimo desejo de gritar o começo, mas seria ridículo trazer à voz o estremeço. Eucaliptos gigantes, carvalhos, o pinheiro raro da sua sensível adolescência. Tanta vegetação falo sentir a natureza humana como um claro desregramento dos sentidos. E é pena. A emoção do fora, em suas diversas coisas, é amparo para o cataclismo vivido no íntimo da negação, com que vem poluindo a terra no seu mimetismo
de gente e sociedades e arbitrário erotismo. Frente ao elevador, estudantes. Um professor que mal conhece saúda-o, no entanto. A alegria perde-se pouco a pouco. Não sabe com que amor vencer um dia a ideia de trabalho. A ideologia moderna não o convence. E depois, quase sedutor, o tempo da preguiça dá-lhe a pura anarquia do sentimento vivido como fruição imanente, embora sinta que, quando diz assim, mente. Eis que chegam no mesmo seráfico momento os dois elevadores, uma confusão. A iracidade natural divide quem vai e vem. O ajuntamento rompe-se, ruídos, risos, vozes. Eis a felicidade quando se percebe que vai só. Procedimento tímido de quem aborrece as regras da cidade. Os demais alunos, por acaso, não são gente, mas formas, corpos, ideia do que existe ausente. São vários os andares. O quarto é onde para. Sai resoluto, dirige-se à secretária em frente, entra e vê se o seu escaninho de voluto apara algum tipo de correspondência. Diz insuficiente um bom dia geral. Alguém responde, ei-la, a cara bem conhecida da secretária que sorri. Silente compreende que nada o espera. O vazio total, nem uma carta, mas o pó da eternidade pessoal. Alguma gente move-se com alguma dificuldade, sair o mais depressa, fugir, mas o professor que tentou evitar surge, entra, com civilidade devolve uma saudação em castelhano. O estupor por ser incapaz de uma conversa de caridade em tal língua, balbucia um sorriso, todo o ardor perdido. Mas porquê tanta timidez? Aos 40 deveria há muito conhecer o jogo que o tenta. E aqui estão, com alguns erros, com alguns regressos atrás, como aliás numa estética de imperfeição, a leitura de 4 textos de 4 livros diferentes. Vou ler agora um textozinho do livro que vai sair em setembro ou em outubro. Esse livro chama-se Mediocridade e vou tentar ler, por exemplo, o textozinho que vai aparecer na página 97. Chama-se O Milhafre. Ainda hoje nós vimos o Milhafre, não sei se será o mesmo. Este texto foi escrito no ano 2000, também em agosto, como estamos em agosto, mas em 28 de agosto do ano 2000, com certeza que já não é o Milhafre, mas pertencerá à mesma família, ou será de outra geração, mas vamos ver o que é que eu disse ou que eu escrevi sobre o Milhafre. Estirado numa espreguiçadeira de lona, sobre o vasto passeio forrado de mármore da pequena casa do terreno, contemplo o ágil milhafre que circunvoluciona alto num céu azul percorrido de nuvens ágeis e brancas, fazendo-se e desfazendo-se informes na porosidade do ar manifesto. Uma maravilha ver e estar acompanhado da natureza no que nela se move animal como uma ave, e sentir que a companhia é quase natural no enquadramento físico e filosófico onde me encontro. O milhafre bate suas asas percorridas de 1000 frémitos, senti-los como vibrações do meu corpo, uma sensibilidade originada na carne, uma reflexão silenciosa como a solidão. Espero que a qualquer momento deixe num cio decidido sobre uma presa, mas as oportunidades de alimento são raras para quem vive dos parcos roedores que rondam nas redondezas. Antes gira em círculos ávidos, numa geometria exata e severa, do norte para o sul, pescortando o chão coberto de palhas deixadas secas e errantes ao solo pelos poucos agricultores da região,
que sinto. Sinto redundante a alegria de sentir a alegria, de poder ver o que acontece como se o tempo fosse uma dimensão a inventar ou a descobrir, como se em ver houvesse um testemunho de qualquer coisa para o qual se perdeu o nome ou mesmo a palavra da língua. Sinto a vida a falar, vozes desconhecidas saindo do seu mundo para virem esbarrar na consciência histórica do momento. Como se um primeiro homem vivesse ainda em mim uma possibilidade frágil, mas execuível. Como se a terra pudesse ainda ser recuperada depois de maltratada pela necessidade imperiosa do capital. Como se em mim um milhafre fosse ave de mim, soltando-se pelos céus nublados de uma contemplação sem laivos de teoria. Ei-lo que esvoaça agora mesmo por cima de mim. Eis-me nu como uma criança vendo suas evoluções, como se assistindo a um antigo mistério. Estirado sou a presa que o milhafre não reconhece, a forma humana de uma humanidade irreconhecida nos dias de hoje. Que se passou, entretanto, na civilização ocidental? Que aconteceu, entretanto, com a natureza? Um homem e um milhafre vivem e respiram e passam pelo minuto, no minuto da existência. Existir cabe em que delírio do tempo. O silêncio da tarde faz tarde. Que começo ousaria ainda irromper nas veias da vida? Sem saber responder, vejo afastar-se o milhafre num voo retilíneo para o ocidente. O mar azul fazendo-se linha do horizonte, onde o céu o toca numa contingência absoluta. 28/8/2000. E pronto, penso que por hoje já chega.